galera, aqui é Marcelo Rainha, esse é mais um vídeo dos Jogos de Matemática para vocês e hoje a gente está aqui para falar de combinatória e com você, a professora Luzia Toron. Fala aí, Luzia. Obrigada, Marcelo. Olá, pessoal. Então, vamos conhecer o questionário do jogo da senha, né? E ver como a gente aplica a combinatória usando esse questionário, né? Como que a gente constrói esse conceito aí de combinatória com esse jogo da senha. Então, vou compartilhar uma tela com vocês, a tela do questionário. O interessante é que combinatória é quase um tabu entre os alunos, né? Então, esse jogo aí, ele pode trazer muita coisa boa para a sua sala de aula. Isso. Então, aqui a gente tem uma fotinha do jogo da senha para a gente relembrar. E aí vamos para a nossa primeira questão do jogo da senha. Quantas cores no... Só para relembrar, esse é o segundo vídeo, hein? Se você não viu como se joga o jogo, passa lá no nosso primeiro vídeo, dá uma olhadinha, ele é super rápido. Depois vem para cá para a gente continuar o trabalho. Isso mesmo. Então vamos lá. Quantas cores, no mínimo, você pode acertar na primeira tentativa, independente da posição estar correta ou não? Justifique a sua resposta. E para ajudar nessa solução aqui, nós vamos compartilhar um desenho para vocês, tá? Aqui, das possibilidades. Aqui embaixo a gente tem as caixinhas das cores aí que a gente pode escolher. E em cima, as bolinhas onde a gente precisa preencher. Então, as senhas são 4 cores distintas, que obedecem uma ordem da esquerda para a direita. E aqui embaixo eu tenho as paletas de cores: verde, azul, vermelho, amarelo, rosa e lilás. Então, por exemplo, quantas cores a gente pode acertar no mínimo, no máximo aqui, né? Eu posso acertar todas as cores da senha. Então, imagine que a senha seja verde, azul, vermelho e amarelo. Eu poderia ter uma senha verde, amarelo, verde, azul, amarelo e rosa. Então, dessa forma, eu acertaria quantas cores? Eu acertaria 3 cores. Mas eu poderia também, no lugar de rosa, tá vermelho, certo? Olha, a gente talvez tenha um problema técnico. O vermelho eu não consigo movimentar. Mas assim, a gente pode ter o vermelho lá, mas aí o vermelho ele fica meio assim se eu boto aqui. Tá? O ideal é a gente ter o roxo, de repente. Então vamos mudar, Marcelo, vamos lá. Vamos fazer uma parada de novo. É porque o vermelho tem um problema técnico, entendeu? Sim. Então, assim, você pode falar de qualquer cor, menos o vermelho. Porque eu não sei porque ele é fixo aqui. Eu não entendo porque foi a Luiz que fez, aí ele é fixo aqui. Então, vamos voltar para falar da questão de novo, tá? Vamos começar ela do zero. Vou botar todo mundo aqui embaixo. E aí você só tem que lembrar que o vermelho, ele está fixado. A gente, teoricamente, a gente não pode falar do vermelho. A gente pode falar a gente vai começar só na solução, né? Não. Bota o questionário do aluno de novo. E aí eu acho que você, para eu vir para essa tela, a gente troca assim. Eu venho para essa tela na sua fala. Tá? 1, 2, 3... Peraí. Então, pessoal, aqui nós temos o questionário do jogo da senha. Então, nesse questionário nós temos o jogo aqui, uma fotinha do jogo, do layout do jogo. Você não assistiu o vídeo 1, a gente pede que você assista para ver as regras do jogo, como que o jogo funciona, tá? Então, vamos para a primeira pergunta. Quantas cores, no mínimo, você pode acertar na primeira tentativa, independente da posição estar correta ou não? Justifique a sua resposta. Então, agora, para isso, nós vamos compartilhar uma tela do GeoGebra. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui nós temos, relembrando as cores, as 6 cores possíveis para a gente escolher o quê?
4 cores que são essas bolinhas aí para preencher. Então, as cores devem ser distintas, escolhidas entre essas 6 cores disponíveis, tá? Então, por exemplo, suponha que a sua senha seja verde, amarelo, azul e rosa. Então, você poderia acertar o quê? As 4 cores. Poderia estar amarelo, verde, azul e rosa, por exemplo. Então, aqui eu acertei 4 cores, certo? Só que nem todas estão aonde? Em locais corretos, mas eu acertei as 4 cores. Agora, o que poderia ocorrer aqui? Eu poderia, no lugar de rosa, eu poderia ter lilás, certo? E nesse caso, eu teria o quê? Eu teria apenas 3 cores, 3 acertos de cores e uma cor que não está na senha, que é o lilás. Então, 3 possibilidades. Qual seria a minha outra possibilidade? Eu poderia, o rosa poderia, quer dizer, o azul poderia estar fora dessa minha tentativa, certo? E o vermelho poderia estar ocupando ali, mas não precisa pôr vermelho agora, não. Então, eu teria o quê? 2 cores, 2 possibilidades de cores. O vermelho estaria aqui em cima, tá? Esse vermelho aqui estaria aqui na terceira bolinha. E nem o vermelho, nem o lilás estaria na senha. Então, eu só teria o quê? 2 cores acertadas. Agora, eu teria a possibilidade de acertar apenas uma cor? Então, por exemplo, só o amarelo, tira o verde, vou ficar só com o amarelo aqui. Eu poderia acertar apenas esta cor? Então, acertando só uma cor, suponha que as outras cores, né? O que aconteceria? Se eu acertei uma, eu errei 3 cores. Mas isso é possível? Não, porque só sobraria o quê? Uma única cor para preencher as 3 cores que eu errei. Logo, o número mínimo de acertos de cores, independente da posição que está correta ou não, é 2 cores, ok? Agora nós vamos para a segunda questão do questionário. Vamos lá, deixa eu compartilhar novamente com vocês o questionário. Bem interessante. Vamos lá, Marcelo, é com você. Você vê que tem essas questões de lógica, né? Então vamos lá, vamos para a questão 2. Na pior das hipóteses, depois de qual tentativa você consegue descobrir todas as cores da senha? E aí pede para a gente inserir uma foto. A gente vai utilizar o GeoGebra também para apresentar para vocês, porque eu preciso ter uma ideia do que é a pior das hipóteses. Então, é necessário essa análise de pensamento aqui para você entender quais são essas hipóteses. Então, vamos tentar enxergar que escolheu as 4 cores, quatro cores quaisquer aqui, tudo bem? A gente escolheu lilás, azul e amarelo, verde. Bom, a gente viu que no mínimo eu consigo acertar 2 cores, certo? No mínimo eu consigo acertar 2 cores. Mas quando eu acerto 2 cores, acontece uma coisa interessante. Digamos que as cores certas da minha senha tenham sido o verde e o amarelo. Então o lilás e o azul são errados. Consequentemente, na segunda tentativa, o que ocorre? Eu sei que as outras 2 cores da senha vão ser imediatamente o vermelho e o rosa. Então, a partir da segunda, ou seja, na segunda eu já sei. Então, será que essa é a pior das hipóteses? Bom, a outra hipótese é eu acertar todas as cores de uma vez. Isso aí é uma hipótese também, mas aí ela é a pior das hipóteses. Mais uma vez, a gente precisa de mais uma hipótese dentro dessa história. A gente já viu que, como a primeira questão induziu a gente, fazer acertando 2, acertando 4. A gente precisa fazer ainda a análise de acertar apenas 3. Bom, se eu acertar apenas 3, digamos que eu seja muito azarado no jogo, beleza? Então, eu acertei só 3 cores. Então, essa terceira cor aqui, ela não é a cor
que ela não é a cor definitivamente. O que isso significa? Que eu tenho o vermelho e o rosa para escolher colocar nessa vaga. Significa que eu ainda tenho a possibilidade de errar uma cor na segunda jogada. E errando essa cor na segunda jogada, eu passo a saber todas as cores da senha, na pior das hipóteses, só a partir da terceira. Entendeu? Então, assim, a pior jogada possível que eu posso ter é acertando 3 cores. Por incrível que pareça, né? Às vezes a gente pensa que que eu acertando mais cores é melhor, mas aqui nessa jogada a gente acabou de perceber que acertar 2 cores é melhor do que acertar 3 cores. Então, a pior das hipóteses é quando a gente acerta 3, porque isso leva a gente a concluir que o cara, com certeza, ele vai saber todas as cores do jogo apenas a partir da terceira jogada. Vamos entender uma coisa aí que às vezes é difícil, tá? Entender. Essa é a pior das hipóteses. A gente mostrou aqui que existiam outras hipóteses que ele conseguiria descobrir as cores antes. Mas a pergunta foi, na pior das hipóteses, ele consegue conhecer todas as cores após a segunda jogada, que é a partir da terceira. Tá? Excelente, mas essa questão vai dar pano para manga. Vai, como vai? Vamos para a terceira, então? Vamos. Então, o Marcelo vai continuar aí com a gente, com a terceira questão. Vamos para a terceira questão. Terceira questão. Quantas tentativas de senha são possíveis na primeira jogada? E aí pede para inserir uma foto. Mas a pergunta é, quantas tentativas de senha são possíveis na primeira jogada? Vamos lá. Novamente, vou compartilhar aqui com vocês o nosso esqueminha de cores e da senha. Então, quem é o nosso AS na combinatória é a professora Luzia aqui em cima, hein? Eu só sei o princípio multiplicativo e olhe lá. Então, vamos resolver isso aqui pelo princípio multiplicativo, que eu acho que é, pelo menos na minha cabeça, a forma mais simples. Mas se você aí tem outra forma, depois conta pra gente. Pode contar aí nos comentários. Então, vamos lá. Quantas escolhas eu tenho para essa primeira bolinha aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 para a primeira escolha. Aí, para a segunda escolha, uma vez que eu já escolhi uma cor aqui, então eu tenho 5. Então, 6 vezes 5. Para a terceira, vezes 4. Então, 6 vezes 5 vezes 4. E para a última, 3. Então, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. 90 vezes 4. 30 vezes 4, Marcelo. Né? Tá. Fez o vezes 4 primeiro. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. Então, 360 possibilidades para a primeira tentativa. 360. São muitas possibilidades, hein, Marcelo? Exatamente. Para você ver como é importante, né? A questão de combinatória aí é bem legal. Tá? Então, Lu, agora é com você para fechar o nosso trabalho aí, que essa última questão é do barulho. Vamos lá, agora a gente vai passar para a nossa última questão do questionário, sabendo que a primeira análise foi essa daí. Bom, o que significa essa análise? Significa que nós acertamos todas as cores, porém nenhuma está no seu lugar certo. Então, sabendo disso, qual o número de senhas possíveis para a segunda rodada? Como que nós vamos resolver isso? Vamos lá. Essa questão tem várias formas de ser resolvida, tá? Várias formas. E ela, particularmente, ela trata de um assunto na combinatória que é pouco explorado no colégio. E nós vimos que, com essa questão, né, usando o jogo da senha, a gente observa, então, que ela pode ser explorada em qualquer nível de ensino. Isso que é interessante. Então, vamos colocar um esquema bem visual aqui para vocês compreenderem como podemos, uma forma de resolver essa questão. Eu vou compartilhar outra tela com vocês. Então, deixa eu tirar essa daqui. Não,
Peraí, só um minutinho, deixa eu... Como que eu tiro o jogo? Só para assim, complementar, enquanto a Cris coloca, essa questão ela é muito legal mesmo. E, assim, e mais uma vez, como você, professor, que está assistindo esse vídeo, você pode fazer outras questões parecidas com essa, seguindo essa experiência. Mais uma vez, o questionário do aluno aqui é uma ideia de lista de exercícios para explorar e tirar o melhor que a gente consegue do jogo. Mas você pode criar os seus próprios questionários. Então, vai aí, Lu, que agora é com você de novo. Vamos lá. Legal. Então, suponha que a sua primeira tentativa tenha sido essa: amarelo, azul, verde e vermelho. Nenhuma delas está no lugar correto. Então, o amarelo não pode estar no primeiro lugar, o azul não pode estar no segundo lugar, o verde não pode estar no terceiro lugar e o vermelho não pode estar no quarto lugar. Logo, qual é uma possibilidade para o primeiro lugar? Uma possibilidade é eu colocar azul na primeira tentativa. Bom, se eu coloco azul na primeira tentativa, para a segunda tentativa aqui, na minha segunda bolinha, eu posso ter o quê? Amarelo, verde ou o quê? Vermelho. Uma outra possibilidade para minha primeira bolinha seria o quê? Verde. Se eu coloquei verde aqui na primeira bolinha, para a segunda, ela não pode ser azul. Então, não pode ser azul nem verde que eu acabei de escolher. Só sobraram o quê? Duas possibilidades, ou amarelo ou vermelho. E a terceira possibilidade para a primeira bolinha vai ser o quê? Vermelho. Se eu escolho vermelho, novamente, eu só tenho duas possibilidades para a segunda bolinha, porque não pode ser azul e nem pode ser o vermelho que eu já escolhi. Então, aqui a gente tem as possibilidades para a primeira e as possibilidades para a segunda casa da senha. Agora, vamos para a terceira casa da senha. Eu sei que não pode ser verde, né, na terceira casa. Então, se eu escolhi amarelo para a segunda casa e azul para a primeira casa, sobraram quantas possibilidades para a terceira casa? Apenas uma possibilidade, que é o vermelho. Agora, se foi azul, verde na segunda casa, quantas possibilidades aqui eu tenho para a segunda? Tenho para a terceira casa, duas possibilidades, ou amarelo ou vermelho. Agora, se eu escolhi azul na primeira casa e vermelho na segunda casa, eu só tenho uma única possibilidade para a terceira casa. Então, vamos preencher essas daqui. Se foi verde na primeira, amarelo na segunda, eu vou ter o quê? Duas possibilidades para a terceira casa, ou azul ou vermelho. Analogamente, eu tenho, se foi verde na primeira e vermelho na segunda, eu tenho duas possibilidades aqui, que são quais? Azul ou amarelo. E na outra tentativa aqui, se eu tenho vermelho na primeira e amarelo na segunda, eu só vou ter uma possibilidade para minha terceira casa, porque não pode ser verde, não pode ser amarelo e vermelho, só sobrou quem? O azul. E lembre-se que eu tenho todas as cores da senha agora, só que elas estão o quê? Em lugares errados. A outra possibilidade é o quê? Vermelho na primeira casa, verde na segunda, sobraram o quê? Duas possibilidades para a terceira casa, que serão quais? Azul ou amarelo. Agora falta só eu preencher o quê? As possibilidades para a quarta casa da senha. Se foi azul, amarelo e vermelho, só tem uma possibilidade para a quarta casa, que é o verde. Então, a gente tem a cor verde fechando aí uma possibilidade. Se foi azul, verde e amarelo, só sobraria quem aqui? O vermelho, mas o vermelho não pode estar na quarta casa. Então, essa configuração aqui, azul, verde e amarelo, a gente não conta para essa possibilidade da segunda tentativa. A outra seria o quê? Azul, verde e vermelho. Então, para a quarta casa, só sobrou quem, Marcelo? O amarelo. O amarelo.
Só sobrou o amarelo. Agora, se foi azul na primeira, vermelho na segunda e amarelo na terceira, quem sobrou aqui para a quarta casa? O verde. Tá? Então, até agora a gente tem o quê? 3 possibilidades. Analogamente, nessas outras, eu também terei o quê? 3 possibilidades em cada bloco, porque se foi verde, amarelo e azul, aqui só poderia ser vermelho, e vermelho não pode ocupar o quê? A quarta casa. Então, eu vou ter análogo ao que a gente tinha aí, essas outros casos. E aqui, nesse terceiro bloco, eu tenho todas as possibilidades aqui, né? Eu tenho completo, porque aqui eu tenho vermelho, amarelo, azul e verde, e as outras possibilidades aqui eu vou ter o quê para a quarta casa? Amarelo e azul. Logo, fazendo esse esquema de árvore, a gente consegue visualizar o quê? Todas as possibilidades de senhas para a segunda tentativa. Quantas são elas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tentativas. Então, dado essa minha primeira análise aqui, onde todas as cores estão em lugares errados, eu vou ter 9 tentativas para minha segunda, 9 possibilidades para minha segunda tentativa de senha. Bem legal, né? Palmas, bem legal. Muito legal. Então, isso é permutação caótica de 4 elementos. Tá? Então, a gente fecha aí o nosso questionário do jogo da senha, tá? Com isso. Deixa eu... Tá. E aí, a gente fecha o questionário, né, Marcelo? E vamos... E na próxima, a gente vai apresentar um outro jogo aí para vocês. Em breve, nós teremos mais jogos, né, Marcelo? Exatamente. A gente vai ter um novo jogo aí. E é isso, gente. Eu quero que vocês aproveitem aí o canal, não deixem de se inscrever, curte a nossa página no Facebook e no Instagram. Estamos com 4 mil inscritos, vamos lá, rumo aos 10 mil, beleza? Rumo aos 10 mil, hein? Conto com você para apresentar o nosso canal para um colega seu. Tá? Lu, escrevam para gente, coloquem comentários na descrição do vídeo lá, escrevam que nós vamos respondê-lo, tá bom? Tchau, nós tchau, lemos todos os comentários. Um abraço. Adeus. Bye.